sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast em Ação, uma iniciativa do Instituto Elas que acredita no poder da voz feminina e no acolhimento, na transformação social. Eu sou Andréia Sodati, eu sou jornalista, comunicadora e apaixonada por projetos que dão protagonismo às mulheres. E hoje no nosso bate-papo está imperdível, não é mesmo, Dani? Isso mesmo. Então já se acomoda aí, aumenta o volume aí do YouTube e vem com a gente, porque o episódio de hoje está imperdível, que vai te inspirar. Isso eu te garanto. E, é claro, né? Você estando com a gente nesse poder da transformação coletiva. Pois o Podcast em Ação, ele vem em conjunto com o Instituto Elas exatamente para levar o impacto social, a transformação também através da informação, para a gente conhecer mais sobre os projetos do Instituto Elas, quantas vidas, quantas famílias é impactado. Então, as nossas entrevistadas sempre são muito especiais, trazendo aqui histórias que transformam, histórias que inspiram e projetos, e falando sempre de informações importantes para impactar a sua vida. E então, o tema de hoje do episódio do Podcast em Ação é empreendedorismo, autoestima e propósito. Mulheres que transformam vidas. Vamos conhecer, então, quem são elas? Mas antes, Dani, eu preciso agradecer os nossos apoiadores. Com certeza. Quero agradecer aqui esse estúdio maravilhoso onde nós estamos, o Kleber, o Flávio, toda a equipe dele que nos recebe sempre com muito carinho, a Auri Multimídia. Aqui você encontra estúdio como esse e outros para você gravar o seu conteúdo. E também eu quero agradecer a Exclusiva Tecido Stores, roupas elegantes, alfaiataria, tecidos Lapa Grazi. Um super beijo para você, Grazi. E também a Dami Esmalteria, que não é um salão de beleza comum. Você pode chegar lá na Dami sem marcar horário para fazer sua unha, para fazer o seu cabelo, sempre apoiando a gente também aqui no Podcast em Ação. E a Dani está aqui comigo hoje, apresentando o Podcast em Ação, a fundadora do Instituto Elas, que tem uma missão maravilhosa, já atuando há mais de 5 anos aqui em Bauru e região, e até fora do país. Depois ela conta um pouquinho mais sobre isso. Mas a Dani está aqui como apresentadora também e vai apresentar nossas convidadas, né, Dani? Isso mesmo, Andréia. Muito obrigada pelo convite, porque estou aqui agora como jornalista não, né? Como apoiadora em conduzir aí o podcast de hoje. Mas aqui vou estar auxiliando você. Eu sou Dani Camargo, fundadora do Instituto Elas, psicóloga de formação, e estou aí na missão do Instituto há 5 anos, que trabalha com a defesa e garantia de direito das mulheres. A nossa bandeira é para você, mulher, que trabalhamos juntos, que conquistamos juntos e que lutamos na mesma causa. E como a Andréia disse, estamos hoje com 2 convidadas mais que especial. Essas mulheres incríveis que estão aqui na minha frente, que eu vou apresentar para vocês. Estou hoje com a Tatiane Krieger, que é CEO da distribuidora Duzane Lingerie, criadora de um projeto incrível, pessoal, que apoia mulheres atípicas, que trabalham aí, mães atípicas, que trabalham nessa produção que ela vai estar explicando para vocês. Muito bacana o projeto. E também com a nossa psicóloga, Natália Lorenzo, psicóloga, sexóloga, especialista em autoestima e sexualidade sem tabu, que veio diretamente aí de Lins para participar do nosso podcast. Meninas, muito obrigada por aceitar esse convite e dividir um pouco da trajetória de vocês, e tenho certeza que sairíamos daqui diferentes hoje. É isso aí. Nossa, Dani, você foi demais, hein? Muito bem. Foi muito demais bem. aqui. Viu? Estou como apoio, apoiadora, como apresentadora, mas eu aqui vou fazer comigo. o meu dever de casa. Perfeito, psicóloga que sabe se comunicar muito bem. Exatamente. Então, o tema do episódio do Podcast em Ação é empreendedorismo, autoestima e propósito, mulheres que transformam. Vamos saber muito mais aqui sobre sexualidade, aqui com a sexóloga, com a Tati, sobre empreendedorismo, o projeto que ela tem tão especial para mães atípicas. E nós vamos começar esse bloco, o primeiro bloco aqui, com a Tatiane Krieger. Tati, vamos falar um pouquinho de história e inspiração.
Vamos lá. Como que nasceu a sua paixão pelo empreendedorismo e os desafios no início da sua trajetória aí com a distribuidora, uma distribuidora tão importante que existe no Brasil todo, né? Existe. E você é representante aqui em Bauru e região. Isso. A minha história começou já desde a infância, né? A minha família toda, meu pai, minha irmã, já tem um espírito de empreendedor. Eu era um pouquinho mais tímida, sempre preferi ficar um pouquinho no CLT, tendo uma segurança maior. E é onde deu um start, um período na minha vida que eu falei, não, eu preciso fazer algo para mim, né? Eu faço coisas para as empresas grandes, trabalhei em multinacionais. Então, eu vi ali aquele momento que eu precisava estar empreendendo em um negócio, mas eu não sabia o quê. E a Duzane chegou para mim numa ligação. Não tinha nem um pouco de... a pessoa nem queria falar comigo, na verdade. Ela queria pedir uma indicação para mim. E a pessoa falou, olha, é uma consultora da Duzane, e falou, olha, Tatiane, eu estou procurando alguém em Bauru para abrir uma distribuidora aí em Bauru. Eu falei, sou eu. Daí ela falou, nossa, como assim? Eu falei, não, eu estou procurando algo para eu empreender, mas eu estava, assim, na dúvida, o que era, o que eu queria. E aí fui conhecendo a marca, fui conhecer os donos, né, a própria fábrica que é em Minas Gerais, e me encantei com o próprio projeto deles. O início deles também foi um início muito lindo, né, como empreender. Também foi uma mulher empreendedora que iniciou, uma costureira. E ali eu me encantei com a Duzane por todos os detalhes, por toda a organização da empresa, por todo o requinte que ela traz para as clientes. E o produto da Duzane, o que é? O produto da Duzane, nós trabalhamos com uma linha premium, tá? É uma linha um pouco mais sofisticada. E nós temos a linha de lingerie, pijamas e também a moda fitness. Então, o forte é a lingerie, né? Onde a Duzane começou. E nós estamos aí com a linha fitness também muito forte também, que está trazendo bastante retorno, com uma qualidade, com muita... todo mundo já está agregando bastante a Duzane. Maravilha. Eu conheço a Duzane já tem um tempo, eu sou apaixonada por essa linha de produtos. É muito bom, né? Ô, Tati, me fala uma coisa. Faz quanto tempo que você começou a estar à frente? Na verdade, assim, eu iniciei com a Duzane, peguei todo, né, o material em setembro do ano passado, mas eu iniciei o projeto, né, firmemente em janeiro. Deste ano? Deste ano, isso. Onde eu tenho que cadastrar novas consultoras para estar vendendo a Duzane, né? Então, ali eu vi uma oportunidade muito grande, onde muitas mães pararam de trabalhar e tiveram, né? Nem pararam por questões porque queriam, né? Porque era preciso parar naquele momento para cuidar dos seus filhos. Você e tá elas falando precisavam do quê, assim? Do projeto? Do projeto, Fala um pouquinho, então, mais. Isso. O projeto que eu tenho né, nessa consciência de colocar mais em prática e ter mais abrangência nesse período é assim, muitas mães, elas pararam, como eu estava falando, de trabalhar por conta dos seus filhos. Histórias que eu estou pegando, mães que eram, assim, um exemplo, funcionárias públicas que tiveram que pedir a exoneração do cargo para cuidar do filho. Sim. E hoje não tem uma renda, né? Então, assim, ela tinha uma renda mensal, que ela podia contar com aquilo, e hoje ela não consegue mais. E com a Duzane, nós trabalhamos 100% consignado. Então, ela não precisa investir no produto para ela começar a vender. Então, simplesmente faz o cadastro na distribuidora e ela começa a revender o produto. Ótimo. Né? Então, você priorizou essas mães para você também apoiar isso. Já era algo que tinha no seu coração de falar, peraí, eu vou querer realmente apoiar, né, trabalhar com empreendedorismo, mas voltado para essas mães. Para que elas pudessem também gerar renda e começar. Então, o público-alvo aí das suas revendedoras são as mães atípicas. São as mães atípicas. Muito bem. E assim, o que eu percebo que elas estão muito carentes, né? Porque você vai entregar um material para elas querem conversar, elas se sentem agora importantes de estar empreendendo em um negócio delas, né?
Sim, porque assim, André, o que nós entendemos já? Então, o projeto, a Duzane, já existe há muito tempo, é algo que já te encantava, Sim. é um projeto que já falava, nossa, eu vou querer investir nisso. Isso. E com isso, veio o projeto das Mães Atípicas também, Isso. que casou com um propósito que você realmente gostaria de ajudar. Mas o porquê essas mães? Por que este projeto? Porque é algo especial para você? É algo especial para mim, é algo especial. Esse projeto, ele não é da Duzane geral, né? A Duzane nós... Eu ia até fazer essa pergunta, se é algo não que não faz é parte dos valores ou da missão da Duzane. Não faz, mas assim, eu tenho certeza que se apresentar para eles, eles topam, né? Eu tenho na família mãe atípica, que assim, se doa 100%, 24 horas para o filho. E eu senti, assim, aquela necessidade, tipo, por que toda mulher, né, tem que ter uma oportunidade, né, de se destacar na parte profissional, né? E como mãe, principalmente atípica, não tem essa oportunidade, né? Então, assim, ela tendo esse retorno, ela tendo esse produto dentro da casa dela, que ela consegue fazer. Hoje as vendas são feitas pela internet, não precisa estar saindo porta a porta, né? Então, assim, eu vi essa oportunidade e esse sentimento mesmo de focar e trazer para essas mães elas se sentirem empoderadas nessa questão. Muito bem. E dá para ver aqui, né, com a Tati, que isso é com muito carinho para ela, né? Até porque você tem um exemplo dentro da sua casa. E como você já está trabalhando com algumas mães atípicas sendo revendedoras, você está conhecendo histórias. Aí você vai ficando mais impactada ainda, como elas precisam de ajudas, né? Para ter o seu recurso, para ter uma renda própria. E eu acredito, Tati, você pode confirmar, que a partir do momento que elas começam a vender, a se envolver com o produto, elas começam a se cuidar também? Tem esse lado? Melhora a autoestima, né? Melhora a autoestima. Eu estava falando para vocês antes, toda consultora que eu cadastro, a primeira coisa que eu faço elas fazerem, por modo não obrigatório, mas comprar um produto da Duzane e usar, para ela ver como ela vai se sentir bem, né? Então, assim, aí depois ela vendo nossa, como é confortável, meu marido adorou, eu me senti bonita, me senti confortável, né? Porque os produtos da Duzane são uma linha muito cuidadosa. Posso pegar aqui? Mostrar para nossa audiência enquanto você fala. Todo detalhezinho, banhada a ouro. Então, assim, não que isso, né, mude, mas assim, são produtos que são feitos também lindos, com muito carinho, né, por eles, né? Então, elas estando vendendo, né, coisas bonitas, que as mulheres também se sentem valorizadas, ela também se sente. Muito bem, Tati. E vem muito de encontro com o que nós queremos hoje bater um papo mesmo. Exatamente. Porque quando a gente olha uma lingerie, mostra aí, André. Tô mostrando. Olha aqui, doutora Natália. Então, assim, ó, pensando nessa lingerie, muito a primeira bonita. coisa que a gente vai imaginar essas mulheres revendendo. Elas têm que acreditar no produto, como você abraçou a ideia, acreditar no produto, mas ela vai se imaginar vestindo este produto mesmo. Com certeza. E quando ela compra uma peça e ela coloca, porque a gente está falando muito de empreendedorismo, mas também de autoestima, de confiança, de voltar a se olhar, né, doutora? De voltar a se olhar e ver você com essa lingerie e se sentir bonita. Porque, assim, lá a mulher, no seu quarto, coloca uma lingerie dessa, fica se olhando, fala, nossa, peraí, eu tô aqui, tô viva Brasil, eu tô aqui me olhando, estou bem. Então, assim, independente do seu aspecto corporal, independente da sua forma, tá mais gordinha, tá mais magra, a mulher... A lingerie representa muito isso. Como ela se olha, como ela gosta de se ver e como ela está se vendo mesmo, tudo não é verdade? A ver com a autoestima, né? Com a autoestima feminina, com aspectos da sexualidade, né? Diretamente a lingerie, ela tem um símbolo, né? Que é o símbolo, né? Em quatro paredes, né? Com o parceiro ou com a parceria. Hoje em dia a gente fala parceria também, porque não necessariamente outro homem, mas uma parceria. Então, eu
Achei lindíssimas as peças, tá? Você está de parabéns, né? A empresa e você com esse projeto maravilhoso que com certeza está levando não só uma possibilidade de renda para essas mulheres, mas também um empoderamento, né? Autoestima, não só para elas, mas quando elas pensam em vender para outras pessoas, elas também imaginam que essas pessoas vão se sentir tão bem quanto elas, né? E nós falamos muito de venda com propósito. Venda com propósito, porque o que acontece? O que você está vendendo? Autoestima, confiança. Exatamente. E valorização feminina. Independente da idade, independente da sua estrutura. Do corpo. Do corpo. Né? Porque eu falo que a mídia vende muito, às vezes, um corpo padrão. Que às vezes a mulher fala assim, eu não vou colocar essa lingerie porque eu estou acima do peso. E não funciona desse jeito, né, Tati? A autoestima é muito mais da avaliação do que a pessoa tem de si mesmo, da autoimagem, né? Às vezes a pessoa pode ter um padrão lindíssimo para a sociedade e ela não se sentir bem. E às vezes uma pessoa que está acima do peso, né, assim, considerado o que não é padrão para as pessoas, ela pode se achar muito bonita, porque essa autoestima é fruto de questões psíquicas, né? E não só questões do que de fato as pessoas pensam, né? É muito mais interno do que externo. Sim. E doutora Natália, aproveitando então a sua fala, quando você trata isso na terapia, né, como sexóloga, chega muito essa demanda para você? Olha, bom, vou me apresentar aqui. Eu sou a Natália, eu sou psicóloga de formação, inclusive estudei com a Dani na Universidade do Sagrado Coração. Sou servidora pública na cidade de Lins, sou psicóloga do CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência à Mulher, que tem tudo a ver, né? Com o trabalho da Dani. E, bom, atualmente eu sou psicoterapeuta sexual, né? O que é psicoterapeuta sexual? Eu trato as queixas sexuais, não só as queixas, mas também as disfunções sexuais. Então, a queixa ela pode ser um desconforto, né? Um sofrimento. A disfunção é quando tem um diagnóstico mesmo, né? Então, existem tanto as queixas, as disfunções masculinas quanto femininas, né? E por incrível que pareça, quem está buscando mais atualmente, né, a resolver essas disfunções são os homens. Mas o meu objetivo é que muitas mulheres venham até mim. Eu tenho pacientes mulheres, mas eu acredito que por conta do tabu que existe desde da nossa adolescência, da criação, onde para a mulher é tudo mais difícil, né? O prazer, o próprio corpo. Então, para o adolescente, se ele se masturbar, se ele ter esse contato com o próprio corpo, é visto como algo mais natural. A mulher é visto como algo sempre errado. Existe uma repressão, um tabu muito maior. Então, a psicoterapia sexual ela tem como objetivo desmistificar esse tabu, né? Reestruturar esses sentimentos, esses pensamentos e esse comportamento da mulher em relação ao sexo e à sexualidade. Até onde eu sei, quando um homem, uma mulher procura a clínica médica e depois de várias etapas de exames, e é descartado que não é nada, né, fisiológico, orgânico, é encaminhado para terapia. Isso, certo? Para essa parte de disfunção. O que mais você lida lá? Quais são, assim, os casos mais comuns que você lida nessa parte? Como psicoterapeuta sexual, os casos mais comuns são a disfunção erétil, a ejaculação prematura, vício em pornografia. O termo vício é um pouco complexo, porque a gente, para classificar como vício, tem que gerar muito sofrimento, né? A gente, no processo psicoterapêutico, a gente vai entender o que é o que, né? Então, assim, a falta de desejo, né? A incapacidade de atingir o orgasmo. Então, são esses os casos mais comuns que as pessoas... E aí, você, como, né, terapeuta dessa área, trata os traumas. Né? Vai buscar o trauma, por que daquilo? Na verdade, a gente tem uma visão biopsicossocial. Então, ela é bio porque a gente trabalha a questão física, apesar de descartado questões fisiológicas de doenças, né? Não tem uma doença, mas tem um corpo. A questão psíquica e a questão social. Como que é essa sexualidade dentro do contexto de uma cultura? Uma cultura onde, muitas vezes,
a gente sabe que existe muita repressão, existe o moralismo mesmo. Então, a gente tem que fazer esse trabalho voltado para entender o ser humano na sua totalidade e o ser sexual, né? Então, é muito importante, é um trabalho que a gente utiliza, no meu caso, eu utilizo técnicas da cognitiva sexual, que é uma abordagem maravilhosa, que a gente vai entender o ser humano dessa forma aí. A gente não vai só passar técnicas ou tratar, assim, algo de forma mais superficial. A gente vai tratar de forma geral, pensando em todos os âmbitos do contexto do ser humano. Sim, sim. E, Natália, tem algum case, algum paciente que você pode compartilhar com a gente que você conseguiu avanços, está conseguindo avanços? Sim, posso sim. Eu tenho um paciente que ele chegou para mim com uma queixa de falta de desejo, né? Então, essa queixa, a princípio, parecia um transtorno mesmo de desejo hipoativo, né? Porém, conversando, né, no processo psicoterapêutico, na verdade, era fruto de traumas, de momentos de questões negativas que ele vivenciou, e, na verdade, era mais uma questão... Estava gerando uma disfunção erétil, né? Mas era bem situacional, não era generalizada, e a gente está fazendo um trabalho bem colaborativo, né, onde é um processo que exige da pessoa, do homem ou da mulher, uma colaboração, assim como tudo, né, qualquer processo psicoterapêutico, e ele, hoje em dia, ele está conseguindo, ele superou a disfunção erétil, né, e ele realmente não tinha nada físico, ele não precisou tomar nenhuma medicação, nada disso, e ele está conseguindo vivenciar a sexualidade dele de forma mais saudável, né? Okay. Ô, Nath, e você sente, assim, que essa questão do tabu é muito forte, né? Para falar de sexualidade é muito forte. Quando a gente fala da questão até da Tati, aqui de lingerie, a mulher em se olhar ou o homem em se olhar já é algo um pouco complicado. Imagine buscar, às vezes, uma psicoterapia para ver a questão da sexualidade. Sim, sim. E como que está sendo essa procura? Quem procura mais? Homens, mais mulheres? Homens. A preocupação maior. Inclusive, eu fiz algumas parcerias lá na minha cidade com urologistas e ginecologistas, mas os urologistas têm me encaminhado, né? E o que você acha que falta, então, para as mulheres procurar mais? Nem você falou algumas dificuldades, algumas situações que as mulheres têm, né? André, eu acho que é fruto de um desmerecimento do prazer feminino, né? Verdade. Sim, eu acredito que uma boa parte seja isso, né? Porque numa sociedade onde a sociedade valoriza muito o prazer masculino, até porque o órgão masculino, ele necessita né, no caso de não pode ter uma falha para ter o sexo em si, né? E a mulher, ela tem a cultura, infelizmente, por conta de às vezes, de uma falta de uma psicoeducação, de uma criação que não foi falado sobre sexo de forma livre, de forma aberta. Então, a mulher, ela tá tudo bem. Então, ela não tá tendo prazer, muitas vezes, ela deixa de lado, satisfaz ali o parceiro, e para ela não busca... Estou cumprindo minhas obrigações. Isso acaba impactando a vida social, o psíquico dela, né? Sim, autoestima, com certeza. Né? Então, assim, quando a mulher, por exemplo, ela conhece o próprio corpo, ela busca compreender melhor o ciclo da resposta sexual dela, e ela utiliza uma lingerie, ela consegue mostrar o que ela quer passar, né, naquele momento ali a dois, com certeza isso é o meu objetivo de vida, é poder ajudar essas mulheres a ter prazer, a entender que elas não precisam ter tabu, que elas não precisam ter vergonha, que elas merecem ter uma vida sexual saudável. E eu queria... Mas pode falar, eu queria uma opinião da Tati sobre essa fala. Eu ia falar assim, e que a relação seja bom para os dois. Sim. Porque quando a gente vê, assim, até pessoas com relacionamento, casamento... Quando uma pessoa é solteira, ela fala, nossa, eu preciso ter um melhor desempenho sexual, eu preciso fazer isso. E tem muita questão da mulher, às vezes, colocando isso. Nossa, mas eu já tô casada, tá tudo bem. Porque, assim, o sexo, às vezes, fala assim, peraí, eu já transei faz 2 dias. Então, tá, dá pra mim ficar mais uns 3 dias tranquilo. Depois eu vou ter mais... É uma obrigação, infelizmente, né? E tem muito isso com a questão da obrigação. Quantas mulheres, parceiras, amigas minhas que são casadas, que demoram muito para comprar uma lingerie,
Porque fala assim, nossa, eu vou fazer isso, eu vou dar de presente pro meu marido. Mas ela não faz de presente para ela. Para ela. É verdade. Tem a ver com o seu feminino? Bem, se sentir feminina? Sim, às vezes ela realmente ela pensa em agradar o parceiro, né? E não se olhar no espelho realmente falar, nossa, como eu tô linda, né? Nossa, como eu tô gostosa. Sim. Não, ela realmente ali naquele processo ela quer, vou colocar porque ele gosta, né? Mas como é interessante, é empoderado a gente poder entender o que a gente gosta, como a gente gosta, né? Sexualmente, o que faz sentido pra gente. Porque antigamente, na época das nossas avós, a mulher, ela tinha só obrigação ali por conta de casamento, o homem fazia tudo o que ele queria com ela e ela aceitava. Hoje em dia, pouco, não, né? As mulheres estão tendo maior conhecimento do que realmente é prazeroso para elas, né? Mas ainda eu acho que falta muita conversa sobre isso, eu acho que falta muita informação, né? E meu objetivo é poder ser um canal aí para as mulheres conseguirem, né? E até a fala da Tati aí, na questão das lingeries, e tem muito essa questão também, Tati, não sei o que você pensa sobre isso, de mulher, às vezes, buscar até uma lingerie mais provocante, falar assim, será que eu tenho esse perfil? Será que eu posso utilizar, às vezes, essa lingerie e não vou ser vulgar? E não vai interpretar de uma outra forma? Tem isso, Tati? O que você sente? Existe muito isso. Eu que estou, né, à frente com essas mulheres que pegam o produto para revender, um exemplo, elas olham e os maridos chegam em casa e olham e falam, nossa, graças a Deus que você vai eliminar aquela camiseta lá que você dorme todos os dias. Você vai colocar uma camisola. Você vai colocar uma camisola para dormir Mulheres, comigo. guardem a camiseta na gaveta. Guarda a camiseta. Agora só do Zani. Então, assim, e os homens ficam ligados nisso, porque eles querem uma atitude da mulher, não só dele. Há um tempo atrás, eu não lembro, o homem também presenteava a mulher com lingerie, né? Sim. Mas a mulher que tem que chegar pro marido, né, a partir de um tempo de casamento, com esse presente para ele, né? Ele se sente importante também. Eu acho que o apimentar, o próprio sexo, ele muda. A própria, os hormônios, os né? estímulos, de fazer, né? não por obrigação, mas porque você está lá preparada, linda para o teu esposo, numa condição que você fez isso para ele, né? E a lingerie, ela é principal. Tem homens que não veem lingerie, vêm. Eles olham, eles gostam muito de cor. Visual, né? Alguns gostam de cores. Eu sou do vermelho, meu marido já gosta do preto. Alguns até bege, gente, até o nude. Então, assim, é de cada um, que né? Maravilha. E eles precisam, né? E casamento. E realmente, mesmo as mulheres solteiras, vou falar um pouquinho, vou defender minha classe aqui. Assim, a lingerie, ela é fundamental para a gente se olhar no espelho e se sentir bonita, né? E também para a prática da autoerotização mesmo, né? Que a própria masturbação é importante também. E por que não utilizar uma lingerie para si mesma, né? Nesse contexto. Com certeza. Eu quero agradecer a audiência aqui. E esse papo tá muito gostoso. Esse papo tá maravilhoso. Eu tô cheia de perguntas aqui pra você. Vamos, show de bola. Vamos interagir aqui pra gente levar essa informação pro nosso público, nossa audiência. Eu quero agradecer aqui na audiência com a gente, que eu falei pra você que eu adoro ela, que é a Alexandra Fabre. Minha cunhada. Uma querida. Ela mandou um beijo aqui pra todas nós. E ela fez aqui, uma observação. Que ela adora os pijamas, as camisolas da Duzane. Show. E também acompanhando a gente aqui a Simone. Obrigada, Simone Bertoni. Ela mandou um grande abraço para todos nós, mulheres maravilhosas. Leandro Fabre entrou aqui com a gente também. Muito bem, a audiência aqui com a gente. Eu adoro a família Fabre. Sigo eles, Adriana, Alexandra, agora conhecendo o Leandro, pessoas maravilhosas, muito competentes aqui na nossa cidade. Vem somar com a gente no Instituto Elas, hein? A gente precisa de pessoas como vocês ali, apoiando nossos projetos, para vocês conhecem um pouquinho mais. Olha eu já fazendo o convite. Isso mesmo. Isso mesmo. Venha conhecer o nosso trabalho. E uma coisa que eu gostaria da gente bater um papo aqui, Dani, e também você está falando também um pouco mais, mas eu li e vem se falando sobre isso, a questão do
feminino da mulher. A mulher, como ela tomou o lugar... Ela não é que ela tomou o lugar, ela está à frente do trabalho, ela é uma CEO de uma empresa, ela é uma empreendedora, às vezes ela cuida dos filhos sozinha, ela tomou muito à frente aí do mercado de trabalho e acabou deixando o feminino um pouco de lado, né, doutora? E aí acaba deixando essa parte sensual, essa questão do prazer que você está falando. Faz sentido isso? Faz sentido, né? Por conta desse contexto de que... Importante resgatar, né? O feminino da mulher. Sim, e da questão até da própria relação sexual, né? A questão do homem, o mito sexual de que o homem precisa transar todo dia, né? E, enfim, que o homem, ele tem... A gente fala na psicoterapia sexual que existe a estimulação, aliás, a excitação espontânea e a excitação, o desejo espontâneo e o desejo responsivo. O desejo responsivo é aquele desejo que é mais comum nas mulheres, que ele não vem espontaneamente, ele precisa de ser estimulada, tanto a nível físico, mental, né? E a mulher, às vezes, ela acaba não tendo esse processo aí com os companheiros, né? Com os parceiros, e aí acaba que a mulher deixa para lá o sexo também, né? Além da correria, como você disse, né? Dessas multifunções que a mulher está desempenhando hoje em dia, e ainda ela, às vezes, acaba se deparando com a falta dessa estimulação adequada, né? Por isso que é importante a mulher se conhecer para ela entender o que ela gosta e o que faz sentido para ela. Então, isso que eu ia te perguntar agora, então, né? Você já até falou um pouco aí, o conselho. O que você, como terapeuta dessa área, deixaria de conselho, de orientação para homens e para mulheres que querem viver sua sexualidade de forma mais plena, saudável e sem culpa? Sem culpa, certo. Bom, se nós estivéssemos falando com adolescentes, a gente iria orientar a questão da prática do autoconhecimento do próprio corpo, né? Isso se não deparar com alguma questão religiosa e tudo mais, que é o processo da masturbação, né? Agora, na idade adulta, quando existe uma dificuldade, né, nesse autoconhecimento, nesse contato com o próprio corpo e consequentemente, na relação a dois, eu acho que o importante é buscar ajuda, certo? Buscar ajuda para reestruturar essa cognição, desmistificar essas crenças disfuncionais em relação ao sexo, né? Então, buscar um profissional mesmo, né? Um psicólogo, um psicoterapeuta sexual, não necessariamente um psicólogo, porque pode ser um fisioterapeuta especialista em psicoterapia sexual, pode ser um médico especialista em psicoterapia sexual, porque a sexologia, ela é um ramo do saber, né? Ela não é uma profissão especificamente. Agora, a terapia sexual, ela é uma profissão, né? Sim. Então, eu sou psicóloga e psicoterapeuta sexual, mas eu poderia ser fisioterapeuta e terapeuta sexual. Então, é buscar mesmo ajuda profissional, porque a nossa sexualidade, a nossa vida sexual, ela merece, né? Um olhar, né? Sim. Assim como outras áreas da nossa vida. Então, se a gente está triste, a gente está ansiosa, a gente busca um psicólogo. E por que não buscar um psicoterapeuta sexual quando a gente tem conflitos, né, na área da sexualidade? Perfeito. Ótimo. Eu ia até fazer esse complemento em relação a isso. Porque se a gente está com uma dor de cabeça, a gente vai lá e toma um remédio para passar a dor de cabeça. E por que não procurar uma ajuda, não descartando, lógico, todas as questões hormonais que precisamos também. Claro. Porque às vezes é questão de hormônio mesmo. Sim, Dani. Então, descartando essa possibilidade, ou em conjunto com isso também, por que não? Buscar uma psicoterapia, buscar alguns outros arranjos no relacionamento, ou para você mesmo, para que você se sinta melhor. Independente de ter, pessoal, independente de ter realmente um companheiro ou não, o que significa sexualidade para você, no caso? Com certeza. O que significa você se olhar e você se sentir viva, se sentir bonita, se sentir desejada. Isso faz bem. Isso tem muito a ver com elas também. Sim, que trabalha para elas. Que trabalha na defesa e a garantia de direito das mulheres. E um dos direitos
é a sua questão da sua sexualidade. Sim. É a sua autonomia, é a sua autoestima, é você realmente querer saber o seu posicionamento de mulher. Com O que é ser certeza. mulher? Sim. Ô, Dani, aproveitando então a sua fala, acho que faltou você falar um pouquinho do Instituto Elas. Para quem está chegando agora, conhecer um pouquinho mais dos projetos do Instituto e, de repente, a gente até provocar uma roda de conversas especificamente sobre isso, né, Dani? Com os projetos, com os grupos que já acontecem dentro do Instituto. Muito bem. E até pensando aqui no nosso bate-papo, procurou uma psicoterapeuta recentemente lá o Instituto, que trabalha realmente com a garantia e defesa de proteção às mulheres. Eu falo que a nossa bandeira é para todas as mulheres, independente da sua idade, independente da sua classe social. A gente trabalha com mulheres trans, mulheres indígenas, mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, o Instituto está de portas abertas para você, mulher, e para todas as mulheres. E a nossa missão é trabalhar essa questão realmente da sua autoestima, de você desenvolver e você se enxergar quem é você sendo mulher. O que você quer? Porque eu falo que todos nós temos um legado na vida e de transformação. E que história você quer reescrever? Eu falo que o Elas, quando eu montei o Elas, fundei o Elas, foi para ajudar muitas mulheres. E toda vez no podcast eu falo isso. Mas a primeira mulher que tinha que ter sido ajudada era eu mesma. Porque, às vezes, a mulher corre tanto atrás de empreendedorismo. Eu preciso dar conta disso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Mas por que você precisa fazer tantas coisas? Às vezes, você não quer se enxergar. Sim. E, às vezes, você não consegue identificar aquela mulher que você precisa realmente ser. Então, o Elas está de portas abertas para projetos, para parcerias. E nós vamos ter uma roda de conversa agora, semana que vem, muito legal, que é com uma terapeuta também, que vai ser uma roda voltada a mulheres que amam demais. Mulheres que se anulam e em busca desse amor. Aquele amor cego. Que tem muita mulher que tem amor cego, hein? Tornando tóxico. E acaba ficando. Eu falo mulheres que largam tudo por causa de um amor e sempre querendo ter um amor. Então, assim, a gente precisa falar disso. Sim. De dar confiança, dar autoestima, dar ressignificação para você. Além disso, dessas parcerias, dos nossos projetos, nós temos um projeto para homens autores de violência também. Isso é muito bom você Porque falar, nós Dani. trabalhamos com mulheres vítimas de violência, temos um abrigo para mulheres em situação de violência, que trabalha ali com medidas protetivas, risco iminente de morte. Porém, um projeto para homens também, com uma equipe separada, porque não adianta você proteger a mulher se você também não trabalhar com ações socioeducativas para os homens. Como que está previsto realmente na Lei Maria da Penha, nós trabalhamos com os homens autores de violência. Porque através de grupos encaminhados aí pelo judiciário, eles participam disso para ressignificar a violência. Nós trabalhamos numa sociedade, desenvolvemos numa sociedade que ela é estrutural o machismo. O machismo é muito forte. Então, mesmo que ele não tenha mais relacionamento com essa mulher, ele vai conhecer outra pessoa. E se a gente não ressignificar essa violência, esse ciclo nunca vai ele nunca vai quebrar, ele vai continuar. Exatamente. Então, esse projeto de grupo de homens autores é um dos nossos projetos. Fora o abrigo. Que já está acontecendo. Que já está acontecendo. Estamos aí com o 3º grupo de homens autores de violência. E por que nós estamos nesse caminho? Porque a gente é corresponsável com a sociedade. Sim. Nós queremos mudar essa sociedade. Isso não depende só do Elas, não depende só... Depende de todas nós. O que nós queremos? Sim. Pode completar, viu, Nath? Pode falar, pode falar. Eu admiro muito o seu trabalho, Dani, o Instituto. Eu trabalho também com pessoas... O meu trabalho, né, principal como servidora no CRAS, psicóloga do CRAS, eu atendo pessoas em situação de vulnerabilidade, né, social, socioeconômica. E o quanto a gente, né, nós somos agentes de transformação, né, de vidas, né? Sim. De vidas, e ali a gente atende pessoas, né? No caso, o CRAS, ele é o Centro de Referência de Proteção Básica da Assistência, né? Ele não é, por exemplo, se existe uma violência, já não é CRAS, é o CRES, mas a gente já trabalha para evitar que chegue no nível da violência. A gente trabalha para fortalecer os vínculos familiares, para fortalecer aquela mulher, a autoestima e toda a questão ligada
a questão econômica, a inserção no mercado de trabalho. E, assim, eu quero parabenizá-la pelo seu trabalho. Te admiro desde a época da faculdade e agora ainda mais. Nath, obrigada. Eu falo que é a coragem. E quando a gente se depara com mulheres que nos inspiram, a gente fala, estamos no caminho certo. Exatamente. Porque quando a gente coloca, eu falo que o Elas é aberto, a Andréia é minha parceira também, e ninguém consegue nada sozinho. Então, assim, se eu não tivesse uma equipe consolidada, a gente não caminha. Porque um prédio, para ele ficar de pé, ele precisa de um bom alicerce. Então, por que não construir um bom alicerce? Que possa vir as ventanias, igual que vem aí acontecendo, mas que ele permaneça firme, que ele permaneça firme. Então, é esse o caminho. E quando a gente fala de rompimento de ciclos de violência, Andréia, nós falamos de empreendedorismo. Exato. Porque tem muitas mulheres que não rompem o ciclo de violência pela dependência econômica. Tantas mulheres. Olha só, Tati, o quanto Tantas você tem mulheres. ainda para interligado, apoiar essas mulheres. Sim. E esse assunto, a gente fica o tempo todo, né? Se for para começar, Sim, tem assunto assunto para horas. Porque realmente eu acho que a mulher, ela nesse momento, na situação que ela vive, maridos, né, tendo essas, ela se sente incapaz de tudo, né? Ela se sente aquela coisa, eu não sou capaz mais de ter uma profissão, de ser alguém. Abala todas. Abala todas as estruturas profissionais, emocionais, né? E assim, a gente precisa realmente colocar na cabeça dessas mulheres que nós estamos aqui para ajudá-las. Eu, com a distribuidora, tendo a oportunidade para ela, né, estar vendendo, empreendendo também, como eu comecei a empreender. E não é só pensando no negativo, né? Eu penso que a gente tem essas mulheres têm muita oportunidade, né? Que elas podem acreditar nelas mesmas. E, como você falou, e pessoas ajudando. Com certeza. Né? Pessoas apoiando, né? Pessoas dando apoio no momento de fragilidade, que é horrível para a mulher nesses momentos, né? E todas nós precisamos de rede de apoio, né, André? Todas nós precisamos daquela amiga que nos ajuda, Independente daquele da classe profissional. social, então, assim, precisamos do apoio. Sim. Algo que você comentou também foi a questão das mães atípicas, né? Que você vem resgatando essas mulheres e que muitas delas são abandonadas pelo seu companheiro, pela família, acabam sozinha cuidando do seu filho, né? Deficiente, o seu filho ali que precisa de um cuidado. E assim, com mais tempo. As mães atípicas, assim, não é não vou generalizar, mas não é um cachorrinho, é um ser humano que precisa realmente de atenção, tipo, 24 horas, né? Então, assim... ela é uma mulher, ela precisa se cuidar, ela precisa... E acaba se anulando muito por causa dos cuidados com o filho. Porque o cabelo não pode... sempre tem que estar amarrado, porque está na correria. E assim, o que elas me relatam é muito isso. Que elas vão perdendo gradativamente, assim, com o tempo... a questão dela, da feminino. E nesse ponto, o ser sexual, a questão da sexualidade aí já foi embora. Eu acho que é um dos primeiros assuntos que já, assim, já é bem eliminado na mulher, né? Essa questão. Sim. Porque ela não teve esse estímulo, né? Esses pensamentos, tipo, vou dormir, tô morta, tô cansada, trabalhei o dia todo, cuidei da criança... E ela vê que tá ali o produto, ela faz uma foto, ela manda no Instagram, ela manda, compartilha a loja dela virtual, que a Duzane tem também. E ela vai mandando, vai vendendo em casa mesmo, né? Então, assim, vai ajudando essas mulheres. E esse é um dos objetivos meus, de estar apoiando muito. E também... Pode falar. Desculpa interrompê-la, Tati. E assim, pensando no aspecto da sexualidade dessas mulheres, né, que têm que realmente, né, que precisam cuidar do filho, né, mães atípicas que têm uma demanda muito complexa.
E aí, se a gente pensar na dificuldade, talvez, dessas mulheres em encontrar um parceiro, uma parceria para vivenciar a vida sexual, a sexualidade, e a gente vai imaginar que não seja algo fácil, né? Por conta de tempo, por conta de tudo, né? Da demanda da criança. Então, eu, como sexóloga, né, eu tenho que falar que a prática, né, se não houver nenhum tabu dentro religioso da masturbação, é muito importante para que essa mulher ela consiga sentir prazer ainda que sozinha. Então, hoje em dia a gente tem diversos sex shop aí com diversos tipos de vibradores, né? Tem os produtos, não sei também se vocês vendem alguns gel, alguma coisa, não é só mas tem algum, né? Sim, mas tem associar a lingerie, então hoje eu vou me vestir para mim, vou colocar a lingerie da Duzane e vou vestir para mim e vou colocar, tem um vibrador ou não utiliza vibrador, tem outras formas de ter prazer sem precisar comprar um produto, né? Então, para não deixar esse aspecto adormecido, né? Morto, na verdade, né? Maravilha. E além das lingeries também, Tati, a Duzane trabalha com a linha fitness, roupas fitness. Conta um pouquinho pra gente. A linha fitness, ela começou nova, recentemente, né? Então, nós temos uma linha, ela é feita assim, nós trabalhamos com... Aqui. Opa! Com lançamentos, né? Então, a qualidade ele é 100% para academia, para quem gosta de esporte. O tecido é muito bom. Então, nós temos vários modelos, várias cores. E ela, assim, ela chegou de mansinho e agora está começando a explodir também. Por conta, né, que quem compra Duzane Lingerie, compra Duzane Fitness, né? E olha só, eles acabaram lançando a parte fitness porque existe uma demanda que as pessoas estão se cuidando mais, né? Indo mais para academia, mais da saúde. Uma característica que assim, a gente fez uma pesquisa, que hoje as mulheres, elas acordam, elas colocam a sua roupa de ginástica, elas ficam... É um look. Hoje virou look, roupa de ginástica. Então, acordo cedo, levo os filhos para a escola, já vou para academia e fico com aquele look. Então tem que ser um look bonito. Tem que ser um look confortável. Confortável. É muito bom. Então acaba ficando com o look porque tá confortável para ela. Vai no mercado, E eu conheço muitas mães assim, viu? Muitos. Então a linha fitness cresceu muito por conta disso, que hoje virou um look. Então hoje elas combinam, não é igual um tempo atrás, a calça é roxa e a blusa... Então, assim, a Duzane tem todo o estilo, para todo estilo, shorts, saia. Beach tênis também a gente tem trabalhado bastante. Eu jogo. Eu faço aula, eu quero. Então, assim, não é só na academia. Então, temos o beach tênis, que a mulher também precisa, né? Tá de acordo com também o seu corpo, com a academia. Cuidar do corpo. Não só por estética, mas por saúde, né? Que é o principal. Saúde. Meninas, o bate-papo tá tão gostoso, mas daqui a pouquinho a gente tem que encerrar. O podcast Em Ação do Instituto Elas. Olha que delícia a gente falar sobre isso, sobre sexualidade, sobre sensualidade, sobre o cuidado, sobre empreendedorismo e um projeto tão especial da Tati, representante da Duzane, para mães atípicas. Então, se você está assistindo essa entrevista, conhece Mães Atípicas, compartilhe essa entrevista, porque aqui nós vamos deixar o contato da Tati para essa mulher se reinventar, para ela buscar uma nova renda, para ela enxergar e ela ver que ela tem apoio. Tem aqui o Instituto Elas, que tem as rodas de conversa, tem projetos, apoio jurídico, apoio psicológico. Tem aqui a Tati, uma empreendedora que abre as portas para as mães atípicas. Tem apoio com a terapia. Posso deixar meu Insta? Sim, mas antes a Dani tem algo para gente... Pra gente fechar aqui essa entrevista, né, Dani? Isso mesmo, eu fiquei pensando assim, gente, foi maravilhoso o bate-papo com vocês. Eu falo que a cada podcast a gente sai aí transformada. E para você, Tati, eu queria saber assim, o que é para você ser uma mulher que está transformando vidas? O que está sendo para você? Para mim, eu estou vendo assim, eu estou sentindo na pele assim, eu estou tendo uma empatia muito grande com as situações e eu estou vendo que realmente a ajuda, o acolhimento,
de qualquer forma, você indicar vai fazer muito a diferença na vida de uma mulher. Muito bem. Né? Então, assim, eu sei que às vezes tem dias que a gente não está bem, tem dias que nós estamos mais felizes, mas uma mãe atípica, ela praticamente ela fica o maior do tempo, o maior do dia naquele down, né? Para baixo, né? E qual mensagem você deixaria? Olha, eu deixaria que não deixe... eu acho que tudo é um dia depois do outro. E Deus em primeiro lugar, né? Ele coloca tudo, ele sabe de tudo e tudo tem um propósito. Se ela está ali para cuidar daquela criança, ter aquele trabalho, ter aquele estresse do dia a dia, é que ela tem um propósito na vida dela. Muito né? bem. Então, acreditar nesse propósito que ela tem. Muito bem, muito bem. E para você, Nath, o que está sendo aí transformar vidas, né? Também através aí da sua escolha realmente de ser uma sexóloga, que está contribuindo com a vida sexual da pessoa. Como que está sendo aí essa transformação para você? Olha, para mim, o que eu mais gostaria de passar, quero passar para mulheres principalmente, é a forma que eu falo que eu devo muito ao meu pai. Né? O fato de eu ser sexóloga hoje foi fruto de uma educação livre de tabu. Né? Meu pai ele falava muito sobre sexo de forma aberta, então eu não tive nenhum tabu, eu não tive nenhuma repressão, né? Então esse é meu objetivo, é poder ajudar mulheres a ter uma saúde na área da sexualidade, assim como eu tenho devido a uma psicoeducação sexual adequada, né? Então é poder passar para essas mulheres que sexo é algo natural, é algo prazeroso, que a gente merece ter, né, o prazer, que a gente precisa dar atenção ao nosso próprio corpo, né, que ainda que a gente não tenha um parceiro, que ainda que a gente não encontre alguém, né, assim, que a gente possa entender que nós merecemos isso. Esse é meu objetivo, eu acho. E a mensagem seria essa mesmo, se olhar. Isso, sim, se olhar. Agora sim, pode passar seu Instagram, seus contatos, por favor. O Instagram primeiro? Pode ficar. Tá. Meu Instagram é sexóloga Natália Lorenzo. É um Instagram que está iniciando, né? Eu tenho vindo muitos homens, mas mulherada, eu quero vocês comigo. Meus pacientes são 90% homens, mas eu quero as mulheres, né? Eu tenho dado palestras em Lins, né? Na rede, né? Que é na Casa da Mulher. E elas gostam muito, né? E eu tenho certeza que o atendimento em psicoterapia sexual, né, para mulheres, não importa se é uma queixa, se é uma disfunção, se é uma crença negativa em relação ao sexo, eu tenho certeza que juntas a gente vai conseguir fazer um ótimo trabalho em busca do prazer e da felicidade na vida sexual. Vamos trazer a Natália para cá. Ai, adorei. Eu aceito a proposta. Olha aí. Gente, foi sensacional. Eu quero agradecer aqui. Também ela precisa. Tá. A Tati precisa passar o Instagram. Deixar seu Instagram, isso. Vou passar. O Instagram é duzanebauru.sp. Tá? Lá tá também os lançamentos, tudo que todas as informações pra quem precisa, para quem interessar. Eu já quero. Sim, já vou. E aí, para quem quiser também ver as novidades ou também pedir valor, alguma coisa assim, o Instagram tá aberto para todas as clientes. Muito bem. Maravilha, Tati. Bom, antes da gente encerrar, eu quero agradecer aqui a audiência, Sérgio Ricardo, Cíntia Carli, Lilian Camargo, Alexandra Fabre, Leandro Fabre, Isabela Garcia. Isa, um super beijo para você. A Isa que já esteve aqui com a gente, que faz parte do psicóloga, faz parte do grupo. E é isso aí. A Lilian Camargo, inclusive, fez aqui um comentário muito positivo, exemplo de cidadania ajudando mulheres a se encontrar. A Lilian, maravilhosa, minha irmã. É esse o nosso objetivo aqui, através do Podcast em Ação, uma iniciativa do Instituto Elas. E eu estou muito feliz de ter a Dani aqui do meu lado, conduzindo as entrevistas. Eu quero que você volte sempre, porque ficou leve, ficou ótimo. Passei no teste. É ótimo a psicóloga do lado. Passei uma psicóloga do lado. Uma comunicadora nata, né? Ótimo. É isso aí, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês.
para quem assistiu, para quem depois vai assistir depois ao vivo, compartilhe essa live com outras pessoas que precisam ouvir esse bate-papo, falando sobre sexualidade, falando sobre projetos Mães Atípicas, conhecendo um pouquinho mais o Instituto Elas e muitos outros episódios como esse vem por aí. Então já se inscreva no canal do YouTube do Instituto Elas e nos segue lá no Instagram também. Aqui o meu é Andréa Sodati, o seu? Dani Camargo. E o Instituto Elas. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada a vocês, mulheres, pela mensagem. Eu que agradeço pela oportunidade. Vocês são incríveis mesmo, assim, me senti em casa. Gostei muito de participar e fico à disposição para novos. Muito obrigada, muito obrigada mesmo, gente. Acho que foi um divisor de águas. Sim. A gente ficou assim, nossa, vamos trazer um assunto de questão de tabu. E a gente vai a cada vez mais atravessando outros assuntos, trazendo muitas coisas para você, mulher, que nos acompanha. Então, seja você elas também, venha participar junto com a gente. É isso aí. Lembre-se, você não está sozinha, você tem apoio aqui, tem o apoio do Instituto Elas. E você pode se inscrever no nosso canal para você receber notificações dos próximos episódios. Porque o podcast em ação é para levar impacto através da informação. Então a gente te espera até o próximo episódio. Isso aí. Até mais. Boa noite. Até mais, gente. Tchau, tchau.